A Torto e a Direito, um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Realização de Luís Matias. Muito boa tarde, bem-vindo ao A Torto e a Direito. Boa tarde, Ricardo Freixal, Alberto Magalhães e Bento Anastácio. Bem-vindos ao programa deste dia 3 de outubro. Temos vários temas para tratar da agenda, de notícias que marcaram a semana, mas começamos com as notas de abertura. Ricardo Freixal, bem-vindo, boa tarde. Que nota traz para o início do programa de hoje? Boa tarde, Luís Matias, boa tarde, Alberto Magalhães, cronologicamente, sempre esta ordem, e o Bento Anastácio a seguir. Também boa tarde e boa tarde aos nossos ouvintes, que são sempre referidos em último lugar, mas que são os primeiros. É para eles que nós, e para a paciência de Deus, que nós falamos. Eu tinha algumas notas de abertura preparadas, mas fui invadido na minha hora de almoço com um rodapé da televisão a dizer que 37 radares fizeram render 60 milhões para os cofres do Estado. Já estão pagos. Estão pagos, já estarão pagos. O que me choca não são os radares, embora às vezes sejam maliciosamente colocados, de uma forma tendencialmente vitimar o condutor, mas acho que eu sou pela segurança rodoviária. Mas ficaria muito satisfeito se, e não vejo notícias em rodapé em contraponto, a dizer que todos aqueles milhões vão ser utilizados, ou uma parte significativa daqueles milhões vão ser utilizados eventualmente a tratar acidentados, ou a tentar melhorar a segurança rodoviária e a forma como nós andamos na estrada e somos obrigados a andar na estrada. Ainda há bocado, quando vinha para aqui, fui confrontado com 3 ou 4 contra-ordenações e com escolas de condução a conduzirem a 20 a hora e a 15 a hora e a empatarem o trânsito todo e provocarem filas enormes, isto com todo o respeito pela forma como nos educam a conduzir. Mas eu aprendi a conduzir de uma forma diferente e temos parques e podiam criar parques, ou seja, portanto, esta forma de criação de radares e de fiscalização, tentando nitidamente vitimar sistematicamente, às vezes a pequena falha que não põe em causa a segurança rodoviária, é má. E é tanto pior quando, por vezes, e oxalá que os fundos fossem recuperados nessas contraordenações, fossem bem aproveitados, que fossem aproveitados também um pouco na prevenção, na segurança, no sermos confrontados eventualmente com mais gente a controlar, não quer dizer fiscalizar, mas a controlar, a ver-nos passar bem. E eu, sinceramente, a ver passar bem na estrada, não vejo uma patrulha da GNR já há muito tempo, e eu ando muito na estrada. E, portanto, fica aqui, porque as outras notas de abertura que eu tinha ficaram aqui ocupadas por esta invasão que eu tive do meu período de almoço. Ficou travado. Bem, Alberto Magalhães, boa tarde, bem-vindo. Que nota trazes para o início do programa de hoje? Boa tarde a todos. Olha bem, eu tenho uma pequena nota que é um parabenizar, como agora se diz, a DECO, a Associação de Defesa do Consumidor, porque tiveram uma bela ideia. Não sei se alguma vez será posta em prática, mas a ideia é excelente. É pôr as companhias de transportes a indemnizar os passageiros que têm passes mensais e que ficam sem transporte por causa das greves. Talvez assim as companhias cedessem mais aos grevistas mais depressa e os comboios e os barcos, etc., em Lisboa e no Porto, sobretudo na área metropolitana de Lisboa e Porto, pudessem resolver os conflitos mais rapidamente. A ideia é boa, mas num país de pasmaceira judicial como o Portugal, não sei se vai dar alguma coisa. Tenho outra nota breve, que é sobre a entrevista ao Primeiro-Ministro ontem na TVI CNN. Eu queria dizer só isto, para já. A casa de Bernardo Alba é o que me fez lembrar, do Frederico Garcia Lorca, foi o que me fez lembrar aquela entrevista do nosso Primeiro-Ministro. Porquê a casa de Bernardo Alba? Porque eu vi a casa de Bernardo Alba há muitos anos, por uma companhia do Porto, se não estou enganado, mas uma das coisas que me impressionou é que a Bernarda Alba, que tinha 3 filhas, se não me engano, vivia
essas 3 filhas estavam em ebulição emocional e sentimental. Aquilo eram paixões assolapadas. E a Bernarda Alba, de vez em quando, gritava: "Nesta casa não se passa nada!" E assim me pareceu o Primeiro-Ministro ontem. Quer dizer, temos... Olha, hoje demitiu-se a diretora do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Garcia da Horta. Tá bem, isso é pena-se para ele. As urgências estão numa... As urgências estão pirilampo. Ora abrem, ora fecham, parecem pirilampos as urgências dos hospitais. Os médicos estão em fuga do Serviço Nacional de Saúde. A direção executiva do Serviço Nacional de Saúde ainda não tem estatuto aprovado. Eu sugeria que contratassem uma firma de advogados, por exemplo, aquela do irmão do nosso presidente, que foi contratada para ver se desenrascam isto de fazer um estatuto para eu sugeria ao Alberto Magalhães que parasse com as notas de abertura, porque senão esgotamos aqui os temas do programa, não é? Há muita coisa a dizer sobre isso. Logo dirá, agora estou eu no uso da palavra. Há uma quadrilha alegadamente no Ministério da Defesa, e o Ministro nada via, nada sabia, estava completamente a leste do paraíso. Mas não é o chefe da quadrilha, ou é? Não se sabe. O ano letivo começou com desassossego e vai continuar, com certeza, dado aquilo que o Primeiro-Ministro disse ontem, vai continuar todo o ano. Mas para o ano vai ser melhor, diz ele. Para o ano vai ser melhor. A Justiça leva décadas a julgar os Salgados, os Pinhos e os Sócrates, e estas coisas vão prescrever com certeza, porque nunca mais. A justiça é incomportável para a classe média que tem que pagar custas. Desaparecem 33 km de cabo de alta tensão na linha da Beira Alta e ninguém deu por isso. Só a posteriori. E o António Costa afirma lapidar que, terminando para já, o direito à habitação sobrepõe-se ao direito à propriedade. O mesmo é dizer... Não têm casa, vão ocupando as dos outros que estejam vazias, enquanto eu estou ocupado a não fazer casa nenhuma. Vem aí nova reforma agrária. Quer dizer, e depois diz, eu estou com os manifestantes de sábado, ou seja, e o Marcelo está com os senhores e os especuladores, os do alojamento local e toda a cambada de direita. Já vamos... O nosso Primeiro-Ministro teve para nos dizer ontem. Se calhar já vamos aprofundar também esse tema no programa de hoje. Para já, Bento Anastácio, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde. Que nota trazes para a abertura do programa desta semana? Ora, eu ia pegar aqui só, excepcionalmente, numa coisa que disse o Ricardo, que tem a ver com estas coisas da velocidade e das estradas. Nós temos uma tabela de velocidade que vem dos anos 70, que tem rigorosamente os mesmos números. Chegaram-se a esses números por questões de... não foi de segurança, foi de consumo energético em plena crise energética. Hoje, com as estradas que temos, com os automóveis que temos, não se justifica que as velocidades continuem a ser as mesmas. Uma coisa é andar hoje a 150 numa autoestrada com um carro normal. Outra coisa era fazer as loucuras dentro da lei que eu fiz, de andar com 5 gajos dentro de um 127 a 120. Portanto, não tem nada a ver. Mas eu hoje, excepcionalmente, vou dizer bem de um membro do governo. É lá coisas que não lembram ao diabo. Aí vai ela. Eu refiro-me à senhora Ministra da Defesa. A senhora Ministra da Defesa, pela primeira vez, desde há muito tempo, nós temos alguém de armas, porque não se pode dizer homem de armas ou menores de armas, porque senão uma pessoa de armas, para não me vir um juízo, uma pessoa de armas que resolveu que aquela brincadeira tinha que ser toda investigada. E já vai em 29 processos. Espero que depois a inspeção tenha gente para fazer os inquéritos e não acabe tudo como de antes. Agora, também não consigo perceber o que é que o senhor Cravinho Filho continua a fazer no governo, mas há muito tempo que digo que ser filho do João Cravinho não transforma qualquer filho em Cravinho pai.
Portanto, aquele senhor não tem nenhuma condição. Nem os pais são pais dos filhos porque querem, só porque Exatamente. Nem os filhos escolhem os pais. Exatamente. Não é? Portanto, mas às vezes a gente. Gomes Cravinho, só para não. Disfarça um bocadinho. Só porque o outro senhor, com as diferenças todas que temos, era um senhor. Ou é, felizmente está vivo. Agora, outra questão, e esta era que eu vou levar mais 2 ou 3 segundos, tem a ver com a conclusão a que chegaram o INE, por exemplo, que nós temos neste momento um excedente orçamental de 1,1. O que quer dizer que sem, obviamente, temos esse superávit, obviamente, sem os custos da dívida. Com os custos da dívida a coisa é diferente. Não vou voltar aqui a defender a reestruturação da dívida, mas vou só dizer 2 ou 3 coisas. Como é que justifica o Sr. Primeiro-Ministro e o Sr. Ministro das Finanças o facto de nós termos os combustíveis mais 30 cêntimos que em Espanha, devido à carga fiscal, e temos um excedente orçamental? Como é que justifica nós termos problemas gravíssimos com os jovens à procura de habitação e não há um investimento de 1 cêntimo na habitação, mas temos excedente? Os Estados não foram feitos para dar lucros. Os Estados foram feitos para servir a população. E é bom deixarmos aquela história das contas certas, quando essas contas certas para os senhores de Bruxelas fazem com que as nossas contas pessoais fiquem todas erradas. Há aqui qualquer coisa que não bate a bota com a perdigota. Das notas de abertura do programa, passamos para a agenda desta Torto a Direito, no dia 3 de outubro, e começamos por falar das manifestações pelo direito à habitação, que juntaram milhares de pessoas em todo o país. Também aqui em Évora. Paz, pão, saúde, habitação. A habitação é um direito, sem ela nada feita. A casa é para morar, não é para especular. Para os bancos são milhões, para nós vêm tostões. Foram várias das frases entoadas por manifestantes, por milhares de manifestantes em todo o país. Em Évora, a manifestação decorreu na Praça do Giraldo. Ricardo Freixal, esta saída à rua permitiu deixar mais algum alerta ou traz algo mais perante este problema que todos veem, que é o problema do acesso à habitação no país, ou não? Bom, Luís Matias, eu já, às vezes, meio em tom de brincadeira, meio em tom jocoso, meio em tom de provocação, disse ao Bento Anastácio, à altura, quando quiser, à altura de irmos todos para a rua. Eu acho que é mais que a altura de irmos todos para a rua. Pela habitação, pela saúde, pela educação, por tudo aquilo que o Estado não nos dá e que nós pagamos. Eu estive em Évora no sábado. Não assisti ao problema, não tenho, por enquanto, problemas de habitação a não ser aqueles que resultam do meu obrigatório pagamento, cada vez mais acrescentado pelos juros do crédito à habitação, ao qual recorri também. E não vejo, porque paguei, e todos nós pagamos, cidadãos, uns mais, outros menos, IRS, aqueles que têm alguma empresa ou que participam em alguma empresa pagaram IRC, e não só pagaram o IRS e o IRC, como pagaram, eventualmente, os pagamentos por conta. Se não fosse estarmos aqui no rádio, eu dizia PQP, pagamento por conta. Pagámos tudo. E depois temos que pagar tudo. Temos que pagar a habitação, a educação dos nossos filhos, temos que pagar a nossa saúde, porque se não a pagarmos, pese embora todos os competentes profissionais de saúde que nós temos, a trabalhar em condições infraestruturais degradadas, com poucas possibilidades, com poucos recursos, e que mesmo assim continuam, quando podem fazer bem, continuam a fazer bem. Portanto, o sair à rua, neste momento, pela habitação, se olharmos para o caso da educação, e já lá vamos, ao segundo tema, se falarmos por caso da educação, na educação as coisas não vão bem, a vários níveis, só vão bem, e eu escolhi o tema, foi-me dado o privilégio de escolher o tema em rotação aqui
no triângulo do círculo, não é na quadratura, é no triângulo do círculo, eu teria escolhido a entrevista de António Costa ontem à noite. Porque, de facto, as coisas parece que só estão bem para ele ou para o mundo que eventualmente o rodeia ou no qual ele se deixou integrar, mas que não é o mundo real, não é o nosso país. E, portanto, eu lamento pela fraca... E porque o problema da habitação não vai lá com estas questões agora de uma lei da habitação. Vamos ver como é que ela vai ser legalizada. Como o plano de habitação, o plano mais de habitação, o plano de habitação mais, nada. Isto são apenas, infelizmente para nós todos, e sobretudo para quem precisa de habitação condigna, são sobretudo remendos que estes políticos nos têm tentado fazer para tapar o sol com a peneira. Portanto, porque o problema é de fundo. O problema tem que ser, não pode ser a resolução agora compulsiva de irem ocupar a sua casa porque está desocupada há 2 meses ou porque entendem que está desocupada há 2 meses. Isto faz-me lembrar os tempos do PREC, da reforma agrária no Alentejo. Vamos ver ao que é que vamos assistir, vamos ver ao que é que vamos legalizar e vamos ver também na segunda parte do tema o que é que este Presidente da República deixa fazer, já que diz que, bom, mais vale fazer qualquer coisa do que não fazer nada ou fazer qualquer coisa má. Portanto, oxalá que não bata no fundo, mas é muito mal de analisar. Isto não é um sentimento derrotista, não é um sentimento anti-regime, não é nada, é um sentimento de cidadão que, não estando a viver neste momento o problema da habitação, vive-o também porque tem que pagar, e cada vez mais caro, e tudo o resto que me estão a dizer, e tal, você, semestrando, vai ganhar 1.500, ganhava 1.300, isso é tudo pouco, isso não chega, tem que ser estrutural. A resolução do problema tem que ser a nível estrutural e não colocar aqui mais 10 ou 15 euros na conta de cada um, porque isso já vimos que não chega. Alberto Magalhães, que comentário fazes tu a estas manifestações pelo direito à habitação que aconteceram um pouco por todo o país, também aqui em Évora, como disse, que tiveram, no caso de Lisboa, visita de deputados do Chega e criaram um momento informativo com a sua presença ali e de burburinho. Também outras imagens surgiram de manifestantes a partir montras ou a tentar fazê-lo. Esta manifestação, no que é que resulta? Achas que foi escutado o protesto? Foi bem feito o protesto? Então não foi escutado. Se o Primeiro-Ministro disse que gostava de ter lá estado, foi escutadíssimo. Está bem? Não, digo eu, isso eu já estou a acrescentar. É como se dissesse, não é? Eu estou, revejo-me na manifestação. Portanto, é como se lá estivesse. Agora, realmente houve agressões e ameaças de morte a deputados. Eu sei que eram deputados do Chega, e o Chega tem má fama em Portugal. Mas eram deputados eleitos por eleitores portugueses. Das ameaças de morte, calma-te lá. Ameaças de morte, um gajo por trás dos deputados a fazer assim, este gesto de golem. São manifestações de intenção. De golem os deputados. São manifestações de intenção. Sim, programa de... O Bloco de Esquerda, a deputada Mariana Mortágua, em solidariedade com os colegas, disse que eles estavam mesmo a pedi-las. O PCP, o secretário-geral do PCP, disse, e sensatamente, por uma vez, isso era o que eles queriam. Era dar nas vistas e fizeram-lhes a vontade, mais uma vez. Portanto, o PCP insurgiu-se contra as agressões aos deputados do Chega. Mas o Costa não. O António Costa esteve solidário com os manifestantes, penso eu, de que já a pensar na necessidade de uma nova geringonça quando perder a maioria absoluta. A montra da imobiliária foi partida à francesa, não tem nada que saber. Nós vemos na televisão, a malta vê na televisão os protestos franceses e nós somos também jovens e nós vamos partir também as montras como lá para mas terá sido atenção, mas o que é curioso, ao Bento e ao Ricardo, o que é curioso é que eu ouvi o Pacheco Pereira no domingo dizer que não tinham partido vídeo nenhum, tinham lançado
Acho que não chegou a partir. tinta vermelha, tinham lançado tinta vermelha. Não chegou a partir. Não chegou, mas tentaram. Sim, porque só não mas partiram outra por falta coisa, o Alberto Magalhães, instrumento. mas terá sido inocente o atacar uma montra de uma imobiliária no Não meio de foi- todo este processo? Não foi nada inocente. Ah, Portanto, bom, o que eu bom, queria bom. dizer E é o cá, para mim, podiam ter um sido dos os bancos slogans que todos. tu salientaste aí na introdução é: a casa é para morar, não é para especular. E eu acho que isto, em parte, tem razão. Quer dizer, há muitas casas vazias e a degradarem-se que estão ali para serem vendidas depois os terrenos mais tarde por preços especulativos. Então, mas numa sociedade que Calma, numa já, sociedade calma, que, estou que, na minha que, vez que de falar. tem com Deixa-me lá- respeito à propriedade privada, cada um, bom, com algum respeito pela comunidade, cada um Mas faz dela aquilo que... Ricardo, deixa lá ouvir então o Alberto. Para Eu ele acho que as concluir. câmaras têm todo o direito de demolir casas que estão a cair, casas que estão infectadas com ratos, abandonadas aos sem-abrigo, aos injetados. Tem todo o direito, mas não o faz. auto-injetados. Tem todo o direito, mas não o faz. Mas Eu acho que deve ter o direito. Portanto, mas não faz. não sou absolutamente contra esta frase: a casa é para morar, não é para especular. Agora, esta frase é perigosíssima, não é? Quer dizer que todos os senhorios que investem dinheiro para ter casas para alugarem são especuladores. Por amor de Deus, eu conheço senhorios que perdem dinheiro praticamente a alugar casas. Não é? Portanto, isto é Não, é uma conjuntura que vai para além do senhorio, vai para além do rendeiro e que requer por trás. Deixa-me lá Não acabar, é? você está-me Não, mas a mas eu desnortear. não estou a querer desnorteá-lo, mas estou aqui apenas a... Sim, está-me a dar balanço, mas eu Está bem, pronto, perco, então eu desculpa agora lá. calmo lá. Só para dizer mais o seguinte, já me desnorteou, pois. Não, nada, estava a dizer que os senhorios não são todos especuladores. Não são todos. não são Pois não. Eu depois logo já vamos retomar passo a então segunda volta, essa. logo. Exato. Logo, Demos a palavra ao vento. Exato. Bento Anastácio, e tu, que comentário faz a esta manifestação que aconteceu? Foi marcada primeiro em 2, 3 cidades, depois começou a lastrar-se, teve também uma ação aqui em Évora. Que comentário fazes a esta ação? Achas que teve o impacto necessário ou a reação do Governo até esta própria manifestação? Que comentário fazes? Primeiro, que eu fui à manifestação, obviamente. Se calhar, devido à hora, não estava o número de pessoas a quem Foi há que horas dito. de manhã? De manhã, às 10 da manhã, Foi, quer dizer, veio. ou um sábado. Veio, está bem. Foi. Não foi a hora mais indicada, mas estava gente, e pronto, e houve também na cidade uma manifestação que se quis que corresse todo o país, por uma questão que é absolutamente óbvia. Agora, há várias formas de nós queremos abordar isto. Ou vamos abordar isto pelo lado sério de vamos resolver, ou fazemos pacotes. Como eu disse e li aqui a semana passada, no governo de Salazar houve uma lei que começava logo pela expropriação. Mas nunca ninguém fez expropriações, nem há de fazer expropriação, nem coisa nenhuma, porque há uma questão simples. O Governo Central passa para as autarquias e as autarquias não têm dinheiro para proceder à posse administrativa das propriedades. Portanto, isso é tudo impostorice. É tudo andar aqui a ver se nos comem por otários. É arranjar bode expiatório. Mas São os senhorios. mas, aliás, Alberto, isso existe hoje em dia. Se o Bento quiser vender um imóvel dentro do centro histórico de Évora, antes de o vender, tem que dar a Câmara Municipal. que não tem dinheiro para o fazer. Exatamente. Essa é outra questão. Depois, há aqui uma questão que normalmente se confunde, que são os proprietários individuais que têm os seus investimentos ou que têm as suas casas de família ou que herdaram ou o raio e que as põem no mercado. Por falar nisso e na manifestação, agora lembrei-me de repente, achei fofinho
a Mariana Mortágua e o Robles. Só os vi juntos. Quem é o Robles? O Robles era um vereador do Bloco que especulou. Portanto, especulou demais. Portanto, só agora um à parte para desanuviar a coisa. E depois há o grosso dos imóveis urbanos, são propriedades de fundos. Não são propriedade de pessoas que investiram os seus rendimentos. É o grosso neste momento, não há dúvida nenhuma. Depois não tenho, porque eu li isto, alguns num daquelas coisas sérias. Obviamente que não tem ainda, mas para lá caminha a quantidade de propriedade em Lisboa que tem a Câmara e a Santa Casa, mas para lá vai. Portanto, e aí é que existe a especulação e tem que ser tratada. Se há regras para o investimento em todos os setores, por que raio de cargas de água é que não há regras no investimento na habitação? Ninguém pode deixar, por sua livre e espontânea vontade e de forma abusiva, cair um edifício, retirar-lhe o telhado, cair o edifício apenas para especular à volta dos preços e para despejar pessoas. A lei não pode continuar a pactuar com coisas destas. E depois temos, de uma vez por todas, o Estado chegar à conclusão que os edifícios que são propriedade do Estado não são propriedade do Governo, não são propriedade de mais ninguém, são do Estado, ou seja, são nossos. Cabe ao Governo geri-lo de forma decente. E às câmaras, mas às câmaras voltamos ao princípio. É que continua, quase 40 anos depois da Lei das Finanças Locais, nunca ter sido aprovada. E às câmaras são-lhes atribuídas cada vez mais competências e cada vez menos dinheiro. Ou manda arranjar as casas ou paga aos funcionários das escolas. Porque o dinheiro continua a não vir. É a tal famosa descentralização. Depois, é um grande esse problema. Eu só para concluir. Portanto, o Estado não pode ter uma crise de habitação como tem neste momento e ter edifícios devolutos e edifícios a cair. Não se admite que os estudantes não tenham um sítio para onde dormir e hajam quartéis. E os professores e os médicos e toda a gente e que haja quartéis que estão vazios e sem grandes custos se punham pessoas lá a dormir. Tem edifícios como o da 5 de Outubro que está, se calhar, à espera de alguém se distrair e ser 5 de Outubro em Lisboa, não é? De cá. De 5 de Outubro em Lisboa. Que esteja o Ministério, onde foi o Ministério da Educação, à espera que alguém se distraia para vender aquilo a algum fundo imobiliário. Mas isso já sou eu que tenho mau feitio. Mas, portanto, o que há, de facto, é uma falta de bom senso primeiro e muito a sério, uma falta de vontade de resolver esta questão. A partir daquilo que o Bento aqui fala, até de uma forma muito concreta, Ricardo, esta manifestação ou este tipo de protestos não tem sido um bocadinho contra tudo e contra todos, o que acaba por ser infrutífero porque não consegue alcançar um objetivo. São protestos que não conseguem ter uma meta à frente que possa ser alcançada. Basicamente toda a gente ficará frustrada consiga-se o que se conseguir ou não. Não seria de fazer manifestações mais para que se construísse ou utilizasse o prédio da 5 de Outubro em Lisboa, ou que determinadas câmaras municipais ou que as câmaras municipais interviessem de determinada maneira, ou o Ministério da Habitação. Eu aqui falo no sentido de fazer uma ação, mas focada em algo mais concreto do que, é claro, acesso à habitação, mas... Dizer só para depois passar aqui muito aberto, ou não? A palavra ao Ricardo em meio de provocação. Eu, se fosse dirigente da Federação Académica de Lisboa, já tinha ocupado a 5 de Outubro. Bom, a questão ai de nós, o Luís Matias pergunta para uma questão aqui, mas acho que isto que é infrutífero, não resolve nada. É claro que não, infelizmente não resolve. Que fosse bom para nós. Não, eu não sei se resolve ou não. A pergunta é se fosse mais direcionada, um exemplo como o Bento aqui deu. Mas como? Nós estamos aqui a falar, já começámos a falar aqui institucionalmente.
Já começámos a falar no cidadão que tem dificuldades em termos habitacionais. Já falámos quase começámos a tocarmos no pacote da habitação mais do atual governo. Depois já vimos que foi chutada uma parte da resolução desse problema, está a tentar ser chutado para as autarquias. As autarquias depois não têm, estamos aqui pescada com o rabo na boca. Uma vez vínhamos 6 da Mitra, no meu carro, que só pode levar 5, e apanhámos à frente de 400 ou 500 metros uma brigada da GNR. Começámos a olhar para o lado e o que saiu foi o que ia à frente, que era o terceiro. Não é? Tens que sair tu, vais a pé um bocado e depois nos apanhar à frente. Infelizmente, na questão da habitação, não resolvemos o problema assim. Portanto, andamos aqui e quando o Luís Matias me pergunta, mas não acha que... Luís Matias, casa onde não há pão, ou mesmo que haja pão não há casa, todos ralham e ninguém tem razão. Mas o problema é que está a montante. Nós não temos neste momento possibilidades, nós contribuintes, que pagamos, que vivemos, que temos direitos, não temos direito a essa habitação. E quando não temos direito à habitação, ninguém resolve, e a única coisa que nos resta, e oxalá que nos reste isso, é podermos falar, olha, os microfones aqui da rádio, e eventualmente manifestarmos. Eu não sou de rua, não sou de manifestação. Já fui e já andei e andarei quando for necessário. Mas sinto este problema como aqueles que o sentem, que o têm. Percebe? E, portanto, se nós chegássemos aqui aos microfones da rádio, eu diria como é que isto se resolvia. Ou uma hipótese de resolução. Mas não vai lá assim. Quer dizer, tem que ir com panos quentes, tem que ir com reivindicação, tem que ir com leis ou com pseudo-leis, tem que ir com instituições, porque as instituições aqui depois começam a andar, e vamos falar da questão institucional daqui a pouco, mas isto é grave que aconteça. E depois o problema é que não acontece. Aconteceu no sábado com a habitação, vai acontecer agora. Os professores, e vamos tocar na entrevista de António Costa ontem, que foi uma vergonha, quanto a mim, um atentado ao pudor daqueles que são contribuintes, daqueles que são cidadãos. Mas vamos falar, houve uma senhora que se falou e disse 95% dos alunos das turmas dos grupos faltam-lhe aulas. O senhor diz que não. O Sistema Nacional de Saúde não funciona, embora ele diga que funciona. Mas aparece alguém, mas o Hospital de Todos os Santos, quando é que é? Não, o Hospital de Todos os Santos, o Hospital de Todos os Santos é um hospital de Évora. Está tudo... Então, infelizmente para nós, está tudo por resolver. Portanto, ouçamos aqui o Alberto, porque, só para terminar, sobre esta questão desta manifestação pela habitação. Objetivamente, sim, resolve alguma coisa. Infelizmente não resolve. Mas, ouça, aquilo que nos resta é estrebuchar. Mas é isso que eu pergunto aqui ao Alberto. Isso eu acho que podemos estrebuchar. Alberto, esta manifestação teve um destinatário do protesto que se identificasse? Será que o Governo vai, com a sua maioria absoluta, ter receio do poder das ruas ou não? Não. 50 mil pessoas a manifestarem-se não é grande coisa. Se fosse 1 milhão, talvez. Não, ainda bem que me fazes essa pergunta do destinatário. As manifestações de 1 milhão que foram feitas no que se lixa à Troika começaram assim. Sim, sim. Lá chegaremos. Lá chegaremos. É provável. O meu problema é o destinatário. Pareceu-me, eu não fui lá, não é? Mas pelos cartazes que vi na televisão, pareceu-me que a manifestação, sobretudo a de Lisboa, que foi a que vi mais imagens, pareceu mais destinada a bater nos senhorios, nos especuladores, nos bancos, que ganham milhões e aumentam os juros, etc. Isto é, lutas de extrema-esquerda, e lá estavam o Bloco de Esquerda e o PCP, e menos em dizer este governo é uma vergonha que há 8 anos que faltam cá casas, e o Primeiro-Ministro fala como se a falta de casas fosse uma catástrofe natural, como um sismo, uma inundação, uma inundação ou qualquer coisa desse tipo, não é? Quer dizer, e ninguém diz assim, então, meus senhores do governo, meus senhores burocratas, vão descentralizar o inventário dos edifícios públicos desocupados para a gente saber em cada local quantos edifícios públicos é que estão?
O Estado não sabe. Não sabe. Por isso mesmo tem que descentralizar o inventário. Tem que se fazer um inventário concelho por concelho, freguesia por freguesia, digo eu. Isto já devia estar a ser feito. Se o António Costa diz que está preocupado com a habitação, isto já devia estar a ser feito desde que ele foi Presidente da Câmara de Lisboa, provavelmente. Não é? Não sabe ao nível do inventário deste tipo de imóveis, como também não tem formas de regulamentar aquilo que são as variações das taxas de juros e das obrigações que cada um tem que pagar pelo crédito da habitação. Portanto, quando eu disse atenção ao João Dias, desculpe, não, mas há aqui uma ressalva, Alberto Magalhães. Cada vez que eu falo, vocês... Não, há uma ressalva. Precisamos ouvir o Alberto Magalhães, não, naturalmente. E quando eu disse, atenção, eu estava na rua, mas naturalmente que os meus objetivos não é aqui defender, não é por uma questão de princípio, nem de setor político, mas não é defender. Em última análise, a manifestação vai contra quem? Contra quem não tem capacidade para regulamentar. Vamos lá ouvir o Alberto. Alberto, então. Contra os interventores. Alberto, então. Portanto, como eu ia dizer, a manifestação ganharia em não terem. Por exemplo, e isso também é culpa dos órgãos de comunicação, eu sei. Porque os órgãos de comunicação social calharam em entrevistar quem? A chefe do Bloco de Esquerda e o chefe do PCP. Foram esses que apareceram na televisão em destaque. Ora, quanto ao PCP, o PCP é um exemplo de proprietário e um exemplo de especulador. Não é? Vive a sua sede em Aveiro, que eles evitaram que fosse abaixo quando era o proprietário a querer construir lá um prédio, e depois, passados uns anitos, compraram aquilo barato, porque o proprietário, impedido de fazer render a propriedade, a passou barata, e depois fizeram uma permuta, dizem eles, para ter uma sede nova, e puseram os especuladores a vender apartamentos de T4 a 600 e tal euros e T2 a 300 e tal euros. É como em Viana do Alentejo. Isto não é Aveiro, não é? No centro de Lisboa. Lisboa. É como em Viana do Alentejo, não? Portanto, Em Viana do Alentejo, não sei. Portanto, e o Bloco de Esquerda teve azar, a Mariana Mortágua a aparecer logo ao lado do Robles, que é uma coisa extraordinária. Quer dizer, é um descaramento, uma falta de pudor, que é uma coisa que brada aos céus. Quer dizer, a falta de casas não é uma catástrofe natural. E o Partido Socialista governou a maior parte do tempo durante estes últimos 25 anos. Esta é que é a verdade. E, portanto, o que é que estão à espera? O que é que estão à espera? Isto não foi um sismo que deitou as casas abaixo. Bento Anastácio, seria necessário algum programa? Temos algo na história, eu não sei se quando houve o processo, por exemplo, em que os portugueses que viviam em África tiveram de regressar ou regressaram aqui a Portugal continental, à metrópole. Que planos de habitação é que houve? Confesso. Nenhum. Mas seria necessário. Mas não seria necessária, defendes uma intervenção clara do governo, por exemplo, em criar habitação, mais habitação. Isso é o problema. Vamos lá ver uma coisa. Estamos todos Se vocês de acordo, se vocês acho me deixarem falar Mas, neste programa, eu agradecia. Mas deixa falar, claro. É assim. Ainda nunca te proibimos. Não, mas é que senão as outras pessoas não ouvem coisa nenhuma, só ouvem eles a ver se me ouvem também a mim. Dizer uma coisa, só houve de facto um projeto, um programa de habitação neste país, chamou-se Sahel. Sahel foi o programa que ficou conhecido, sei lá, pelos índios da meia praia do Zeca Afonso, mas foi o único projeto de habitação neste país, porque foi o único projeto que construiu de forma generalizada, com apoio estatal, obviamente, com muito apoio militante de muitos engenheiros e arquitetos que fizeram projetos pro bono, etc, etc. Eu já não vou, mas isso já lá vai, era o tempo da Revolução e assim se fez. Não estou hoje a ver o Álvaro Siza a fazer projetos à borla, até porque se calhar já não tem tempo. Mas o Estado pode comprá-los, obviamente, não estou a dizer por aí, mas a única solução é a construção de habitação. Porque não há outra coisa. As casas têm que ser feitas. Isto em zonas... Eu aí pergunto, desculpe interromper-te,
Mas ouvem-se muitas pessoas a dizer que são contra a construção de mais habitação. Que argumento diferentes. é que pode aí existir? Vamos lá ver uma coisa. Eu acho Faça que isso que tu estás a dizer. primeiro que tudo, que deveríamos começar, obviamente, pela recuperação do património edificado. Todo. Por várias razões. Por razões estéticas, se quisermos, por razões históricas, mas por razões de comunidade e de preservação das próprias cidades. Okay? É claro que nós temos que pegar em casas antigas, como por exemplo como as de Évora, que têm aquelas configurações internas esquisitas por causa das heranças e das divisões, e etc., e transformar aqueles edifícios em edifícios com todas as comunidades, com tudo o que é necessário para as novas gerações viverem. Se calhar, onde eram T5, passaram a ser T3. É claro, mas tem que ter tudo. Casas de banho. Casas de banho, tem que ter essas coisas. Isso por um lado. E depois, quem tem em primeiro lugar que resolver o problema da habitação é o Estado, porque é um direito constitucional. Não está lá escrito que os privados têm que resolver o que quer que seja. Não são os privados que têm que resolver. Neste setor e nos outros todos não são. Quem tem que resolver é o Estado. E se é necessário fazê-lo, comece por fazer com o seu próprio património. Não cabe na cabeça do mais pintado, nem na minha, que o Estado vá apropriar, vá expropriar um edifício porque está degradado, porque está não sei o quê, e depois os 3 edifícios ao lado, que são do Estado, Também estão degradados. Estão exatamente da mesma forma. De onde é isso, e com muita pena, Ricardo, ter que dizer que esses edifícios, começando pelos do Estado, acho muito bem que sejam ocupados. Não, E se é necessário resolver um problema, se o Estado não o resolve, resolvamos nós, pelas nossas mãos. Há alguns exemplos de algumas comunidades que neste momento vivem em sítios ocupados e que estão a funcionar bem, já têm as suas creches, já têm as suas casas de banho, já têm a sua água e a sua luz, que as pessoas pagam e essas coisas todas e tudo funciona. Portanto, se o Estado não resolve, direi eu, teremos que resolver o problema por nós. Estás assim costista, pá. Neste Parece que é a solução que Costa propõe. Não. O Costa não disse em parte nenhuma que só para terminar. Ocupar. Então não diz que Nada, só para terminar. a propriedade não interessa, o que interessa é... Mas será que ele dirá isso se alguém decidir ocupar um prédio do Estado ou não? Alberto, o que é que ele dirá se alguém... Não, o Estado não... Se ocuparem a 5 de outubro, como ele disse, será que o Primeiro-Ministro dirá o mesmo ou não? Gostava de ver o que é que ele fazia. Será que ele dirá o mesmo ou não? Gostava de ver o que é que Ocupar o ele Estado fazia. nesta conjuntura não, porque não é politicamente correto para a esquerda. Portanto, a esquerda, o que eventualmente poderá estar preparada para ocupar é aos proprietários privados, não é nada. O problema é que não tem esquerda revolucionária. Deixa-me terminar agora. O problema é lato, é geral. É geral, e quando o Bento Anastácio, muito bem, eu também sou pela recuperação e pela reedificação, pela reestruturação do património edificado. Até porque, se vamos construir mais, e essa pode ser a hipótese mais fácil, se vamos construir mais, vamos ocupar mais solo, que pode estar atribuído a outras atividades, e já passamos ao longo da civilização, temos estado a crescer mais a isso. Atenção, mas Ricardo, eu vou-lhe passar a palavra para o próximo tema, tá bem, mas que é o seu. Sim, é meu. Está bem, mas eu tenho que terminar este. Mas já lhe dei a oportunidade de terminar o tema. Tenho que terminar este. Agora, o problema é que o problema não tem só que ver nem só com os proprietários, nem só com os futuros arrendeiros, nem só com... Tem que ver, sobretudo, é que, não sei se o Bento faz a mínima ideia, o problema que é qualquer um de nós ter necessidade de reedificar um património que é dele dentro de um centro, mesmo que ele não seja histórico. É um problema grave. E depois vai para... Claro, portanto, ou seja, o Estado não tem que resolver o problema da habitação
mas tem que criar condições para que toda a gente, todos nós, possamos resolver com o Estado também o problema da habitação. Não sei se o Alberto quer acrescentar algo a isto e o Bento, Não. para terminarmos o tema. Vamos ao tema que nos traz o Ricardo. Vou-lhe pedir um grande poder de síntese para apresentar o tema Sim, que nos eu traz, tenho que é seu, Tenho muito, mas tenho algum. que são as relações institucionais entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República. Anda preocupado, mais preocupado do que anteriormente com as relações entre António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa? Não, ando O que é que o preocupado. apoquenta? Ando preocupado com a vida de todos nós em geral. E como a vida de todos nós em geral passa pelas instituições, gostava de ver, de facto, uma relação institucional que não obrigasse o terceiro passageiro da frente a sair para o lado. Não é? Portanto, ou seja, não podemos andar aqui a ajustar responsabilidades. Porque há regimes, o nosso regime é um regime constitucional, tem uma Constituição, tem órgãos institucionais e tem que haver de facto aqui interlocução, respeito, diálogo, e estes órgãos institucionais têm que coabitar às vezes, outras vezes não, mas no sentido de que a vida dos nossos seja melhor. E aquilo que eu reparo é que, e ontem, eu não trouxe para aqui a questão da entrevista de António Costa ontem à noite, porque quando lancei o tema foi antes. E dei-me por acaso, quando andava à procura dos comentadores da bola, dei-me por acaso com a entrevista de António Costa. E fiquei, porque eu digo, bom, isto está-me a dar um bocado de pica e tal, vou ficar. E da entrevista de António Costa, fiquei, quer dizer, que se não soubesse mais nada do que é que se passa na vida em Portugal, no dia-a-dia, na cidade e no país, ficava todo contente porque tinha a saúde toda bem, tinha inclusive os licenciados e os mestranhos que vão ficar a ganhar 1.500 e mais não sei quando vai ficar a ganhar mais 1.300, 1.300, mais uns patacos, mas 1.500 para os mestrandos, acho eu. Isso é a devolução das Mas propinas. com o mestrado. Bom, isso é a devolução das propinas. ou seja, daquela entrevista que eu não quero pensar que tenha sido previamente preparada, que é todo o respeito pelos seus colegas da comunicação, mas foi preparada por quem a fez e foi preparada para quem foi responder. Pode ter a certeza que todos trabalharam muito. Eu estou habituado não em conjunto. Mesmo nas nossas RGS estávamos preocupados de braços no ar e assim, eu quero falar e tal. E falávamos, não é? E às vezes afrontávamos e colocávamos questões pertinentes. E foram colocadas ontem questões pertinentes, nomeadamente com saúde, com educação, ou seja, transversal aos vários setores da vida em comunidade. António Costa disse que estava tudo bem. E nós, cidadãos, somos confrontados todos os dias com o problema da habitação, com o problema da educação, com o problema da saúde e com todos estes problemas. E depois, no que diz respeito ao problema da habitação, vejo o Presidente da República dizer que, bom, promulgou à segunda, porque eventualmente não tinha outra coisa que fazer, porque não ter feito outra coisa se não promulgar, se não dizer que sim, fazer que sim com a cabeça, agora vai disfarçando, fazendo uma agenda pessoal que visa não sei o quê, porque isto é apanágio de todos os segundos mandatos dos Presidentes da República, dizer que está tudo bem, que chuta para lá, dizer que, bom, mais vale termos um programa de habitação menos mau do que não ter nenhum ou de ter um pior. E vamos andando Alberto, em sociedade, e vamos andando em comunidade, então, a viver assim. E por isso é que eu, de facto, causa-me algum prurido esta pseudo-relação institucional entre o atual. E eu lancei o tema duas vezes. Primeiro falei em António Costa e em Marcelo e depois falei em Presidente da República e Primeiro-Ministro. Foi um pouco ingenuamente e depois foi propositadamente. Porque aqui já não se conseguem distinguir os porcos dos homens dos porcos. Alberto Magalhães, partilhas desta visão de que esta relação é uma relação simbiótica em que... É quase promíscua. Em que... Porque eu presumo que aqui o Ricardo defendesse uma intervenção diferente do Presidente da República, mais crítica do Primeiro-Ministro. É aquilo que eu Ele aparentemente é crítico, mas depois não é. Quer dizer, no fundo exato, não é. Andamos todos na mesma, andamos aqui em banho-maria. O que é que tu achas, Alberto Magalhães? Resumindo, no primeiro mandato, Marcelo Rebelo de Sousa não foi nada crítico, antes pelo contrário. Engoliu a geringonça, protegeu a geringonça, protegeu o governo... E forneceu a vaselina. Do António Costa. No segundo mandato, quis desligar um bocadinho, até porque o governo atual,
este último de António Costa, teve casos e casões e casinhos para todos os gostos e todos os... E continua a ter, E continua a ter agora com o Ministro da Defesa, Pois. que é ex-Ministro da Defesa, atual Ministro dos Negócios Estrangeiros. É Ministro dos Negócios. Era da Defesa e agora passou para o estrangeiro. Lá está ele. Epá, mas tem que estas buchas têm que ser metidas. Tem que ser assim. difícil. Tem que ser assim É muito difícil travá-lo. É difícil acalmá-lo. Quando ele está assim. É difícil acalmar. Francamente. Bom, Marcelo, às tantas, que começou a chatear o Costa e a gastar, abusou da paciência do Costa, não é? Todos os dias dizia, eu a qualquer dia demito-os, ou insinuava que demitia o governo, isto não pode continuar assim, qualquer dia eu demito, até que o Costa resolveu dar o grito do Ipiranga, mantendo o Galamba, quando tudo levava a concluir que o Galamba era insuportável no governo, como ministro, incompetente, etc, etc. E manteve. Portanto, Costa abusou na reação ao Marcelo. Manteve o Galamba, o que prejudica o governo e, portanto, prejudica o país. Marcelo, em troca, vetou o pacote mais habitação. E o Costa manteve a lei e o Marcelo teve cá a aprovar. Neste momento, não se percebe. Marcelo está naquela, e eu concordo aqui com o Ricardo, Marcelo está naquela. Ataco ou não ataco? Espero ou não espero? Vai já hoje ou é só para o mês que vem? E, entretanto, vai dizendo umas parvoíces, vai dizendo sim, antes esta lei do que outra pior, e dá uma no cravo e outra na ferradura, e não serve para nada. Quer dizer, está completamente neutralizado como Presidente da República. E tenho dito... tenho dito, não, acrescento só para terminar. Só ouvir o não me parece, parece-me que... ainda falta o Conselho de Estado. Esqueci-me de falar do Conselho de Estado. Em que ontem António Costa explicou. Não, isto é importante. Ontem António Costa explicou, ao nível institucional, explicou muito bem que não falar, o Primeiro-Ministro, como ele, Primeiro-Ministro, não falar no Conselho de Estado não tem importância nenhuma. Os outros é que precisam de falar no Conselho de Estado, porque o Marcelo só os ouve no Conselho de Estado. O que é falso. Com ele fala sempre à quinta-feira, né? Com ele. Eles tomam sempre café à quinta-feira. Tomam café à quinta-feira, tem uma reunião à quinta-feira, portanto está tudo falado. Ora, isto não é assim. Uma coisa é o Primeiro-Ministro falar com o Presidente da República à quinta-feira sobre os assuntos da governação. Outra coisa é o Primeiro-Ministro, Conselheiro de Estado, falar no Conselho de Estado e ter que ouvir as outras opiniões e ter que responder às outras opiniões. São coisas completamente diferentes e parece-me muito mau que o António Costa aproveitasse a entrevista de ontem para dar esta explicação de que não faz mal eu não falar no Conselho de Estado porque tenho mais que fazer e falo muitas vezes com o Presidente, até telefonamos um ao outro de vez em quando e tal. Esqueci-me aqui de falar no Conselho de Estado. Quer dizer, falei no Presidente da República, no Primeiro-Ministro, mas não falei no Conselho de Estado. Bento Anastácio, Marcelo está aqui neutralizado nesta relação entre Primeiro-Ministro e Presidente da República? Acho que o Marcelo como aqui foi já dito, está um bocado perdido. Tá. Primeiro, ele se tinha alguma pretensão a um lugar posterior a nível internacional, não sei qual, o que é que lhe daria, ficou para mim claríssimo o que é que pensam os governantes, sobretudo da Europa, através da resposta que foi dada pelo rei de Espanha. Quando não sei quem, provavelmente a CMTV ou coisa assim do género, perguntou ao rei de Espanha se, vista a situação sem parceria com Portugal, tinha pedido conselhos ao presidente de Portugal. Ele disse, não é preciso, ele dá sempre. Portanto, como quem diz, e é esta não é preciso pedirem. É esta a imagem que nós temos. Depois, há outra coisa que vem mais complicar ainda a vida do Marcelo, que é o livro, como sempre,
cada vez que a Múmia resolve escrever um livro, dá um cabo dos trabalhos. Primeiro vai tudo em procissão à beija-mão ao ex-presidente. E depois ele diz assim uma coisa esquisitas, e pronto, são as opiniões dele, etc, etc. Mas o professor Cavaco nunca quis ser mais nada depois de ser Presidente da República do que reformado. É um direito, obviamente. De vez em quando se lembra de chatear alguém, chateia. Ok, faz parte. Também o gajo não pode ficar sozinho lá. Eu só emboliquei-me só a olhar para as netas. Deixa-me só fazer um parênteses, porque ainda bem que falaste no livro dele. Há muita gente a dizer que o livro. Há muita gente a dizer que o livro não vale nada, só tem banalidades. Não sei, não li. Eu também não li. Mas, pelo que percebi, aquilo é um guia para um primeiro-ministro. Exatamente. Tem as banalidades e as coisas mais simples que o primeiro-ministro pode e não pode fazer. Exatamente. Foi escrito para dizer que o António Costa, nem as coisas mais simples de primeiro-ministro, ele consegue fazer. Eu acho que o Príncipe foi escrito com a mesma intenção. Assim como assim. Acho que foi feito com a mesma intenção. Mas, ora, a questão é esta. E distinguindo, obviamente, que a relação pessoal entre o que parece existir, ou deve manter-se entre o professor Marcelo Rebelo de Sousa e o Dr. António Costa, vem dos tempos da universidade, em que o Costa foi aluno, ainda ele era assistente, e vem pelo menos um relacionamento que tem 40 anos. Portanto, não se pode olhar por ali. Agora, há aqui três coisas fundamentais. O Costa quer dizer eu quero, posso, mando, faço o que quiser e bem me apetecer, esquecendo-se que isto é um sistema parlamentar não puro, mas presidencialista. E depois, o Presidente da República também parece que não é professor de Direito Constitucional. Pois parece. Ele, com esta que não teve aula. Devem ter faltado, mas se alguém, naqueles casos práticos dos exames de direito, desse algumas respostas, como deu a alguns problemas, como dá Marcelo Rebelo de Sousa, tinha chumbado de certeza absoluta. Porque ele mete-se onde não deve, não tem poder, ilegalmente não se devia mexer. Portanto, estamos aqui uma confusão de um que quer chegar com o mandato até ao fim por onde doer e afronta, sem necessidade nenhuma, não só o Presidente da República, mas o país a manter o galamba. Foi uma ofrenda. Não foi só o Presidente da República. Mal feito. Foi mal feito, foi toda a gente que ficou por cima das azinheiras, como se costuma dizer. Sabe, porque aquilo foi. Schmidt ter demitido o Lacodimos. Mas temos de terminar então. Eu queria dar a última. Exato, queria passar a só queria terminar. Uma coisa que eu me esqueci e que logo no início não tem rigorosamente nada a ver com isto, mas que tem a ver com uma questão que nos preocupa e que eu era para ter feito na nossa abertura e vou fazê-lo agora. Muita atenção com o que está a passar neste momento com os apoios à Ucrânia. O governo à Ucrânia, o governo americano ficou sem 100 bilhões de dólares para o apoio à Ucrânia e na Eslovénia as eleições foram o que foram na Eslováquia e a seguir são na Moldávia. Desculpa, mas tinha que Ricardo, para concluir o tema que trouxe nesta relação, 30 segundos, peço-lhe mesmo. Programa, com respeito pelos Matias, pelos meus colegas de painel e sobretudo pelos nossos ouvintes, vou metaforizar. Eu tenho um automóvel que meto, como o alentejano, metaforizamos, tenho um automóvel que meto no meu quintal. E outro dia houve um colega meu, amigo meu, que me disse: toma atenção porque de trás as luzes não funcionam. Mas nenhuma. Eu levei ao especialista em eletricidade Auto, que me disse: acho estranho. Então o que é que ele concluiu? Que era um cão que eu tenho lá em casa que manda a roer a instalação. Ou seja, no meio de tudo isto, institucionalmente, a instituição é o Alguém anda a roer. É o automóvel. Eu não sei quem é o cão, não sei quem é. Pode ser um rato. Não sei qual é a parte, não é um cão, é um cão. Foi detectado que é um cão. Não sei, mas o que é facto é que o automóvel não funciona. Está a arranjar, isto é temporário, penso eu, e eu tenho que arranjar solução para o problema.
E nós estamos na mesma coisa. Portanto, estamos não sei quem é o cão, com todo o respeito pelas instituições, pelos seus ouvintes, por todos, mas alguém anda a roer esta coisa, nós não temos luz, estamos parados, estamos a reparar e continuamos a reparar ao longo do tempo sem que institucionalmente o mecânico atue e tome nota. Mesmo não sei quem é um mecânico também, mas estão a ver quem é, não é? Bem, chegamos assim ao final desta Torta e Direito com o Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal, e consigo sempre à terça-feira às 18, ao sábado também às 18 horas, e quando quiser ouvir e ver em www.dnfm.com. O meu nome é Luís Matias e marco encontro consigo e com todos de hoje uma semana aqui na DNFM. Boa tarde. A Torto e a Direito. Um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Realização de Luís Matias.